Oi, galera, eu sou Emer Conatos e tá começando o Preto Positivo, um podcast que conta a história de pessoas vivendo com HIV e AIDS. Bora lá que o nosso convidado de hoje é fantástico e logo vocês vão entender o porquê. Oi, gente, eu sou o Raul Nunes. Segue o nosso perfil aqui na plataforma de áudio, deixa 5 estrelinhas e acompanhe também o nosso Instagram, @pretopositivo. E lembrando que você também pode apoiar o nosso trabalho pelo app ou site Orelo. Chegou a hora de tirar a mochila das costas. Hoje nós retornamos ao ponto inicial da nossa viagem em São Paulo, essa cidade que a gente odeia amar. Depois de rodar esse Brasil todo de norte a sul, o que fica é uma grande bagagem. Nós crescemos muito com cada história contada aqui. Esse episódio é muito significativo pra gente, porque é o penúltimo, então tá chegando no finalzinho aqui da segunda temporada, que foi tão importante pra nós. Foram vários momentos e histórias ao longo desse ano, e ficamos muito felizes em retornar de onde tudo começou. A gente está falando de São Paulo, que é uma referência nacional no tratamento de HIV e AIDS em todo o Brasil. Apesar dos avanços significativos no tratamento e na nossa qualidade de vida, ainda enfrentamos os desafios sociais, né, que estão em todos os lugares, relacionados à desinformação, ao estigma e à falta de acesso ao sistema de saúde. Ele nasceu em um lugar cujo nome revela muito da sua personalidade, o bairro da Liberdade. A história de hoje é do Jean. Ele é daqui de SP, se formou em marketing, mas hoje é artesão e tarólogo. Eu moro aqui no Embu das Artes, no extremo sul de São Paulo. Eu sou negro, tenho 1,73 de altura, 60 quilos, meus cabelos são cacheados e acho que a parte do meu corpo que eu mais gosto é o meu cabelo. Eu nasci num lugar onde me define assim, tem muito a ver comigo. Eu nasci na Liberdade, pela região de São Paulo. Eu me considero muito livre, tenho essa característica comigo. Eu gosto muito de viajar sozinho, enfim, eu gosto da liberdade. Mas eu cresci mesmo aqui no Embu das Artes, que foi onde eu tive contato aí com o mundo artístico, com o mundo da arte. Desde pequeno eu gosto sou muito curioso, desde pequeno eu gosto de arte, eu gosto de fazer arte com as minhas mãos. Então aqui no Embu foi como um desabrochar. Hoje em dia eu sou artesão também, eu faço filtros dos sonhos, faço alguns colares aí com pedras, cristais. Eu acho que tem muito a ver onde eu moro hoje com a pessoa que eu sou hoje também. Já deu para notar que o Jean, como bom tarólogo, é cheio de cartas na manga, né? Agora, a gente vai entender como ele misturou arte e espiritualidade. Quando eu saí do ensino médio, eu queria muito fazer faculdade, mas eu não tinha algo definido assim. O que eu quero fazer? Foi muito mais ou menos assim, pelos conselhos dos amigos. As pessoas falavam: "Ai, você é super comunicativo, faz algo que tenha a ver com comunicação". Só que eu não queria fazer publicidade, porque eu não tinha essa paixão por publicidade. Então eu fui para o marketing. Eu terminei a faculdade, só que eu não queria trabalhar com aquele lance de escritório. Eu acho marketing uma coisa assim, muito pressão. Então eu falei: "Vou dar um tempo e vou trabalhar agora de uma forma mais autônoma". E comecei a fazer uns freelances. Foi quando eu comecei a questionar o porquê não vender a minha arte. Foi quando eu comecei a fazer os filtros dos sonhos, para vender mesmo, quando eu comecei a fazer alguns colares com cristais. E logo após disso veio a pandemia. Veio a pandemia. No meio da pandemia, assim, eu já estudava espiritualidade, eu já tinha essa conexão com o mundo espiritual desde pequeno, desde os 7 anos. Eu sou muito curioso, estudei mais ou menos umas 5 religiões. E eu conheci a Ayahuasca, e através da Ayahuasca eu encontrei esse outro fragmento meu, que é o tarólogo. Então foi daí que é onde eu resolvi pedir demissão, né, do CLT. Já trabalhava CLT novamente nessa época. E falei: "Vou começar aí uma nova fase profissional", que foi o tarô. É, verdade. E logo após, né, eu trabalhar com tarô, eu senti a necessidade de voltar a estudar, mas eu não queria estudar algo convencional, algo que fosse aí uma extensão do marketing. Então eu me conectei muito, como eu já tinha essa conexão com a arte, eu busquei, arte terapia, e hoje eu tô pós-graduando aí nessa área, que eu acho que tem tudo a ver comigo.
tudo a ver com o meu processo, com as minhas questões. Eu quero que as pessoas tenham esse contato com a criação. A arte vem de dentro, é algo criativo, que você mesmo exterioriza, algo que está dentro de você. Não necessariamente alguém tenha que te moldar. Então, eu acho que vai ser muito benéfico para muitas pessoas essa junção da espiritualidade com a arte. É um projeto que eu tenho. Tem sempre um marcador na vida das pessoas negras, que é o antes e depois de se reconhecer e se identificar como negro em uma sociedade racista. Jean até tentou se encaixar, mas não coube. Eu sempre fui muito vaidoso, assim, eu sempre gostei muito do meu cabelo. Com 17 anos, eu lembro que eu deixei meu cabelo crescer, assim, ele sempre foi ondulado, cacheado. Só que depois eu fui amadurecendo as minhas ideias, as minhas ideologias, e comecei a entrar no molde mesmo da sociedade. Então eu pensei, vou começar a fazer progressiva, porque eu acho muito style, cabelo liso, não dá trabalho e tal. E comecei a indo junto com as pessoas. Teve uma fase aí que eu fazia progressiva no meu cabelo e acordava 1 hora mais cedo pra secar, pra pranchar o cabelo, pra deixar aquela coisa assim bem esticada mesmo. E isso durou mais ou menos, acho que uns 3, 4 anos da minha vida. Teve um processo, assim, um dia eu acordei, eu raspei o cabelo, falei: "Daqui em diante eu quero me reconhecer como eu de fato sou, como verdadeiramente eu sou". E foi bem foi bem, assim, profundo, foi algo muito individual, porque é uma conexão que você tem com você mesmo, com as suas raízes, com aquilo que você é. E daí em diante, nossa gente, tipo, é uma libertação mesmo. É algo muito libertador você abraçar a sua ancestralidade, abraçar a tua identidade, a tua personalidade. E hoje isso faz parte de mim. É preciso desconstruir as coisas que inventaram sobre você para depois se reinventar. E foi isso que o Jean fez. De tanto não caber aqui ou ali, ele teve que criar o seu próprio espaço. Sou gay, sempre me vi como gay, mas como eu posso explicar para vocês? Sair do armário para mim foi muito dificultoso, porque tinha o lance da religião. Como eu estudava religião desde pequeno, eu sempre fui muito ligado a isso, eu tinha alguns bugs na minha mente, então isso retardou, digamos assim, a minha libertação, a minha liberdade em relação eu e a minha sexualidade. Jean abriu uma porta que abriu outra porta que tinha mais uma porta e por aí vai. O processo de libertação foi um caminho sem volta. O meu diagnóstico, ele me fez resignificar a minha vida espiritual também, porque eu vinha de religiões fundamentalistas, aquela coisa assim que tudo é o pecado, tudo é o diabo, tudo é demonizado. E pós assim o meu diagnóstico, eu comecei a resignificar isso. Eu comecei a estudar outras religiões, religiões afro, e foi uma quebra também de paradigma. Tem algumas portas que seria melhor a gente não abrir. Mas já que abriu, né? É melhor seguir em frente do que ficar para trás. Foi muito difícil, porque eu fiz o teste por conta da minha intuição, foi algo intuitivo mesmo. Eu sentia uns suores noturnos, assim, algo totalmente diferente. E eu falei: "Meu, eu preciso fazer o teste", e foi algo muito intuição, muito intuitivo. E eu fiz o teste, deu positivo. Pra mim foi um baque, porque eu contraí o HIV na primeira relação sexual, me apaixonei por uma pessoa, por um menino na época. E foi a primeira relação, foi a primeira vez, e eu não esperava que isso fosse acontecer, né. Mais ou menos, foi agosto. Eu lembro muito, gente, que tá tudo muito marcado na minha mente. Foi em agosto de 2010, esse lance, passou setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, em março eu fiz o teste. Eu lembro que eu precisei pegar um atestado, porque eu fiquei muito mal, assim, emocionalmente. Eu preferi não contar para minha mãe, para pessoas ao meu redor. Contei para 2 primas e uma delas, depois de mais ou menos uns meses, ela não aguentou o tranco e contou para uma tia, e essa tia contou para os familiares, e ficou aquele boato na família: tem, não tem, será que não é? Até então eu nem tinha saído do armário, eu nem falei: "Mãe, sou gay", já tem um lance desse, então ficou algo muito desconfortável para mim, foi muito difícil emocionalmente esse processo aí de lidar com essas questões de traição de confiança pós-diagnóstico. Tive que lidar com essa traição, com esses bochichos e com o diagnóstico também, né. Imagina esse cenário: a carroça na frente dos bois e o Jean metendo a mão pelas pernas. Foi difícil não perder as rédeas da situação. Eu não tive acolhimento na minha família,
teve esse boato, só que ninguém chegou em mim pra dar um suporte. A minha mãe, ela sabia do vírus. Quando eu contei pra ela, depois de 12 anos, eu contei pra ela no passado, em julho. Falei, tá na hora de contar, eu queria chegar aos 30 anos, muito bem resolvi. Por isso que eu contei pra ela. E eu pedi a opinião de outras pessoas, eu conto ou não conto, e as pessoas, não precisa contar, é uma coisa muito sua, mas eu queria contar. E quando eu contei, ela falou que já sabia, porque na época ligaram pra ela, dizendo que era do postinho, falando que o filho dela tinha AIDS. Só que eu sei que o postinho nem é postinho, porque eu nem fui no postinho. Eu sei que o CRT não faria isso nunca, que nem tinha o número dela. Então eu acredito muito que foi alguém da família que ligou pra, sei lá, não entendo isso. Tem coisa que a gente não resolve, né? Tem coisa que a gente resolve com o tempo e tem coisa que não tem jeito mesmo, como o relacionamento que o Jean tinha naquela época. Não teve um relacionamento concreto. Foi um lance, foi algo que aconteceu. A gente se conhecia mais ou menos uns 2 meses. E passou, não tive mais contato. Depois do diagnóstico, eu fui atrás da pessoa. Falei, aconteceu isso, isso e isso. A pessoa, tipo, não, você tá muito louco, não fui eu, tal. Depois de muitos anos, eu encontrei essa pessoa no trem. Mas eu não tive coragem, assim, de falar com a pessoa. Foi algo que eu fiquei em choque, paralisado. Ele sentou do meu lado. Foi algo assim que eu não conseguia me mexer, gente. Eu fiquei super paralisado. Eu tava saindo da faculdade, tava indo embora esse dia. Não esqueço, fica marcado assim. Mas ele fingiu que não me viu. Eu fiquei de cabeça baixa, porque o meu corpo ele não reagia mesmo. Não teve reação. Foi um baque que eu tive que encontrar essa pessoa depois de muitos anos. Foi melhor assim pro Jean. Hoje ele tá bem e amor é o que não falta pra ele. Eu sou bem monogâmico, eu tenho as minhas ideologias em relação ao amor. Eu acredito muito que o amor existe sim. Eu acredito sim que por mais que existam muitos contextos aí no âmbito afetivo, amoroso, eu acredito em almas gêmeas, eu acredito que sim, as pessoas elas podem viver felizes pro resto da vida, indiferente de qualquer coisa. Antes de decidir falar abertamente sobre a sua sorologia, outras pessoas já falavam sem o seu consentimento. O Jean passou por várias violações dos seus direitos, até que ele decidiu falar por si mesmo. O primeiro lance foi a revolta. Eu tinha uma revolta, tipo assim, de. Nossa, contei pra fulano e fulano contou pra outra pessoa e outra pessoa contou pra outra pessoa. Então ficou uma coisa assim com o meu nome que eu falava, gente, mas por que eu já não conto de vez? Tinha algumas questões internas pra eu resolver, mas eu sabia que um dia eu ia contar assim pra todo mundo. Era uma vontade minha, mas eu queria me preparar, primeiramente, internamente, emocionalmente, porque eu sabia que era uma exposição muito grande. Mas a questão também foi querer ajudar outras pessoas. Quando eu me senti pronto a abrir essa minha vivência, foi pensando nas outras pessoas que poderiam ter que poderiam ter um exemplo de vivência ou algo do tipo. Depois de resolver tanto suas questões internas quanto externas, era hora do próximo passo. O Jean começou o ativismo social no CRT, que é o Centro de Referência e Treinamento, um lugar onde ele foi acolhido no passado, quando estava doente, e foi lá que ele se recuperou. Eu escolhi estar nesse espaço por conta do significado que esse lugar tem para minha vida e para o meu tratamento. Eu conheci muitas ONGs, eu conheci muitos outros lugares, mas eu preferi criar raiz em algo que fizesse sentido para mim, no quesito pessoal. Quando eu descobri o HIV, o protocolo médico era totalmente diferente do que é hoje. Então a gente, no português claro, para as pessoas conseguirem entender, a gente tinha que esperar a imunidade cair para você entrar com a medicação. Em 2014 a minha imunidade caiu muito, 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 muito. E quando eu entrei com a medicação eu fiquei internado, eu peguei uma pneumocistose. Eu fiquei 10 dias internado nesse lugar, no CRT, e foram 10 dias aonde ninguém sabia aonde eu estava, porque eu não queria falar não queria falar do vírus para minha família, para minha mãe. Então eu passei por isso, digamos assim, que meio que na solitude. E foi bem intenso. Por isso eu escolhi esse lugar, para deixar claro. É algo que tem muita referência para mim, tem muito significado. Hoje eu sou indetectável, mas lá no começo foi muito difícil a adesão, foi muito difícil, mas teve um destravar e a chavinha virou em questões de afeto. Quando eu comecei a sentir o afeto de outras pessoas, no sentido amigos, quando conseguiram me ajudar nesse sentido de afeto, de escuta, eu consegui
ter adesão do medicamento. Por isso que eu acho que é muito importante o acolhimento. O acolhimento ele faz muita diferença na adesão, sim. O que ele não sabia é que o seu trabalho social ganharia tanta dimensão a ponto de chegar à TV aberta, a maior emissora do país, num programa de grande audiência, o Fantástico. Eu me decidi, eu falei, agora eu quero conhecer lugares, eu quero conhecer pessoas, eu me sinto pronto para militar, para ser um ativista dessa causa, porque eu tinha me preparado para isso. Em 2023, no comecinho de 2023, eu conheci um espaço que se chama Espaço Jovem, no nome antigo, agora é Espaço Mais. Acontece todas as quartas-feiras no CRT, e daquele encontro, eu fui uma vez, as pessoas me chamou para ir em outros lugares, outras ONGs, eu comecei a conhecer o movimento, eu comecei a frequentar eventos, eu comecei a frequentar rodas de conversa, oficinas, e eu comecei a entender o assunto e me fortalecer nesse sentido, nestas questões técnicas, digamos assim, referente ao movimento HIV/AIDS. E um dia eu estava lá nessa roda de conversa no CRT, esse Espaço Mais, e chegou um jornalista chamado Bruno. E ele foi conhecer histórias dos jovens e tal. Eu sabia que era para falar nessa entrevista. Só que quando chegou a minha vez de falar a minha história, para ele conhecer a minha história, ele precisou ir embora. Aí eu falei, nossa, não vai ser dessa vez. E ouviu todo mundo, quando foi a minha vez, ele não ouviu. Aí eu falei, ah, deixa pra próxima, não é pra ser, né? Só que de alguma certa forma, quando é pra ser, né? Ele mandou uma mensagem e falou, ó, eu posso te ligar, tal, me passa o seu número, eu quero conhecer um pouquinho mais da sua história. E foi quando ele se identificou com a minha vivência. Se você ainda não assistiu a reportagem, o Jean vai te contar o que você está perdendo. Falam também um pouquinho sobre essa vivência aí de preconceito, o lance da entrevista aí sobre a descriminalização. Eu falo um pouquinho desse fato, dessa prima que traiu, falo da tia que quebrou o copo, quando eu fui na casa dela beber uma água, ela jogou o copo fora, quebrou o copo. Eu falo de um relacionamento que eu tive, um casamento, eu falo um casamento que a gente morou junto durante 5 anos, e essa pessoa em algumas brigas, ela sempre falava, jogava na cara a questão do vírus do HIV, e aquilo era algo muito desconfortável para mim. Eu não era uma pessoa preparada internamente para. Eu era muito mal resolvido nessa época. Então é como se fosse um resumão. É bem legal a reportagem, assistam quem não assistiu. E também tem outras 2 pessoas que têm uma história de vida linda, vivência também linda e de superação com HIV. Eu fico muito orgulhoso só de ouvir essa trajetória. Mas não dá pra cuidar só dos outros, né? A gente precisa se cuidar também. Hoje eu faço arte terapia, eu sou um paciente aí, eu tenho uma arte terapeuta que me ajuda nesse processo terapêutico. E a terapia convencional, a psicoterapia, eu sempre busco quando eu preciso de assuntos específicos. Eu costumo dizer que eu fui um pouquinho diferente das pessoas. As pessoas, quando têm o diagnóstico, elas buscam logo de cara o psicólogo. Eu busquei a espiritualidade. Foi na espiritualidade que eu achei todas as respostas que eu precisava para mergulhar no meu processo. Agora chegou a hora do bate-bola jogo rápido. O que mais mudou no Jean depois do diagnóstico? Acreditar em mim. Eu comecei a acreditar muito mais em mim. Eu comecei a me ver como uma pessoa, tipo, a pessoa mais importante do mundo sou eu. Do meu mundo, aliás. O que o Jean de hoje diria pro Jean que pegou o diagnóstico? Não confie nas pessoas. Tem que ter um discernimento nessa confiança aí. Você tem que discernir. Eu era muito novo, então eu saí contando assim para amigos do ensino médio, então não. Um filme, Um amor para recordar. Gente, quando eu descobri o HIV, eu lembro que era DVD, eu tinha esse DVD, não sei como eu tinha esse filme em DVD. Eu não sei porque eu assisti esse filme, meu irmão era um romance, mas esse filme ele me acalentava. uma cor, Azul. A azul é a cor do mar, a cor do céu, a azul é a cor da espiritualidade. Eu amo o mar, eu amo o céu. Você falou que gosta de viajar, então uma viagem. São Tomé das Letras. A cidade estava vazia e aquela pirâmide estava só pra mim, assim, era só minha, gente. Eu acho que eu fiquei o dia todo em cima daquela pirâmide. Era uma energia muito legal. e você também é tarólogo, né? Uma carta de tarô. O sol. Por que o sol? Nada apaga o sol. O sol ele tá lá, independente de qualquer coisa, se tem chuva, se tem nuvem, se tá com raio, trovão, o sol ele tá lá brilhando. Uma cura. A cura da alma. Acredito muito na cura da alma, gente.
muito. Quando a gente se abre para receber essa cura, a gente se cura sim, a gente cura a nossa alma. O HIV ele pode não ter cura, mas a nossa alma sim é curada, eu acredito nisso. Um sonho. Um sonho morar no meio do mato, eu amo o mato. Uma loucura. Nossa, dar entrevista pro Fantástico foi a maior loucura da minha vida. Tipo, abrir a minha vida para 44 milhões de pessoas. Uma inspiração. Ah, Casuzinha. Acompanhem o Jean no Instagram, @JeanCTZ, e a gente também pelo @PretoPositivo. Semana que vem tem o nosso episódio de encerramento especial com a Leonora Braz, uma voz que vocês já conhecem. A Leonora é nossa amiga pessoal, e ela foi a atriz que interpretou a personagem HIV aqui na nossa primeira temporada. Mas dessa vez ela vem para contar a sua própria história. A segunda temporada do Preto Positivo, como vocês sabem, é uma produção independente. Para fazer uma parceria, entre em contato com a gente pelo e-mail pretopositivopodcast@gmail.com. E você também pode nos apoiar na plataforma Orelo. O link está na descrição do episódio. Beijo!